Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, que é Padre João Aurélio. Nós iniciamos mais um Proximidade, esse nosso encontro com a Palavra de Deus, aqui no GeoEnfoque, também nas nossas redes sociais. E quero cumprimentar a todos vocês que nos acompanham com um fraterno abraço, também com a minha oração. E peço que você compartilhe essa mensagem nos seus grupos, com a sua família, levando sempre a Palavra de Deus para tantos e tantos outros irmãos. Uma oportunidade de todos nós nos aproximarmos do Evangelho. E o Evangelho é o próprio Cristo que fala conosco. E hoje, nesse 25º domingo do tempo comum, nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, o capítulo 9, os versículos de 30 a 37. Marcos 9, de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, relembrando a você, meu irmão e minha irmã, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, os versículos de 30 a 37, para você fazer a sua meditação da Palavra de Deus, fazer o seu encontro com a Palavra de Deus, lendo aí na sua Bíblia ou em outro recurso que você tenha. Hoje, a palavra serviço pode parecer um pouco assim desgastada, pode parecer às vezes sem uso, mas no Evangelho nós ouvimos que tem um significado exato e muito concreto, um significado que pode ser muito presente na nossa vida. Servir não é uma expressão de cortesia, não é simplesmente ser gentil com as pessoas, mas o servir de Jesus faz justamente a sua vida. A sua vida é o serviço. E em poucas palavras, nós podemos lembrar que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Assim disse o Senhor, assim falou Jesus. Portanto, se quisermos seguir Jesus, se quisermos caminhar com Jesus, nós precisamos imitá-lo ele onde? No serviço. Porque a vida de Jesus é sempre um servir ao irmão. Devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, que é o caminho do serviço. Jesus abraça aquele menino e diz que quem acolhe um pequenino, uma criança, é a ele que acolhe. E a criança é o sinal daquele que é indefeso, daquele que precisa de cuidado, daquele que precisa de alguém para ajudá-lo. E assim nós somos com Jesus, necessitamos dele, necessitamos da sua presença. Eis que, antes de mais nada, quem servir, a quem servir? A quantos precisam de receber e não têm como restituir?
servir a quem não pode nos retribuir nada, servir a quem não pode nos dar nada em troca. Por isso a criança não poderia ofertar nada em troca, não tem dinheiro, não faz nenhum tipo de trabalho. Portanto, Jesus serve àquele que não tem como retribuir, não tem como fazer um retorno. E assim deve ser o nosso serviço. Não um serviço que espera retribuição, que espera recompensas, mas um serviço que é livre, que é espontâneo, que é a expressão do nosso amor e do nosso afeto. Ao acolher aqueles que estão à margem, que estão deixados de lado, negligenciados, acolhemos Jesus, porque Ele está ali, no frágil, no indefeso, na pessoa muitas vezes abandonada. E num pequenino, num pobre a quem servimos, também nós recebemos o terno abraço de Deus. Quando nós servimos o irmão, nós somos abraçados pelo próprio Deus. Nos perguntemos, meus irmãos, será que eu, que sigo Jesus, que me digo como cristão, me interesso por aqueles que são abandonados, deixados de lado, que não podem retribuir nada para mim? E concretamente, dedico tempo algum aos pequenos? Eu dedico meu tempo às pessoas pequenas, simples, humildes? Como eu dedico meu tempo a elas? Ou me preocupo só com as pessoas importantes, que têm poder e que podem me dar algo em troca? Ocupo o meu tempo com alguém que não me pode restituir, que não me pode devolver, ou apenas me ocupo dos meus parentes e amigos, que são as pessoas que eu amo? Você serve uma pessoa simplesmente por espontaneidade, por amor, uma pessoa que não pode te retribuir nada? Meus irmãos e irmãs, hoje Jesus então fala de ser pequeno, de servir aos humildes. E nós nos perguntamos isso, sobre o nosso serviço às pessoas mais simples, sobre o nosso serviço às pessoas mais humildes. Vamos pensar nisso, porque é servindo que nós nos identificamos com o Senhor. Ouvimos que aqui o serviço é a vida de Jesus, que serve ao menor, que serve ao mais simples. E nós poderemos nos identificar como cristãos, como seguidores de Jesus, quando nós servimos aos nossos irmãos e irmãs. Agradeço a você que nos acompanha, que compartilha essa mensagem. Deixo aqui meu abraço, minha oração, minha bênção a todos vocês e até o nosso próximo encontro.